O título do sermão de hoje é Focando em Deus e pregando para 7 bilhões de pessoas. Como podemos realizar a missão de pregar para 7 bilhões de pessoas? E no que devemos focar? E que tipo de fé devemos ter enquanto realizamos essa obra do Evangelho? Hoje, chegaremos a uma conclusão sobre isso. Pregar para 7 bilhões de pessoas é um mandamento dado por Deus. O que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14? Esse Evangelho do Reino será pregado em Samaria e até aos confins da terra, como testemunho a todas as nações. Está escrito, a todas as nações. Ele nos disse para pregar a todas as nações, prevendo a época do Espírito Santo, quando devemos batizar as pessoas, nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando vemos o livro de Isaías, capítulo 46, está escrito que Deus conhece o fim desde o princípio. Deus poderia dar a conhecer o fim, porque Ele já o viu. Ou seja, pregar a todos, sem deixar nenhum de fora no mundo, refere-se à população mundial, e porque há cerca de 7 bilhões de pessoas, estamos usando a frase pregar a 7 bilhões de pessoas. Mas tudo foi planejado por Deus. Há alguma coisa que não foi cumprido quando Deus o planejou? O que o profeta Isaías disse no capítulo 14 de seu livro? Ele disse que tudo o que Deus planejou, com certeza, será feito. E ninguém pode parar o propósito de Deus. Já que Deus disse que tudo será feito, devemos crer nisso e seguir adiante. Para cumprir a missão de pregar a 7 bilhões de pessoas, tudo é importante. Como os métodos, os sistemas, as orações sinceras e assim por diante. Mas o que quer que façamos, quem deve estar no centro? Devemos crer que certamente será feito, porque isso foi planejado por Deus. Josué conquistou Canaã com essa fé. O pai e a mãe disseram a nós, os filhos de Deus, nesta época, têm a missão como a de Josué. Por isso, devemos ter fé absoluta em Deus, assim como Josué, e devemos participar no Evangelho. Então, toda a obra de Deus será feita. Para conquistar Jericó, Josué marchou ao redor dela uma vez por dia, como Deus ordenou. Até eles marcharem ao redor dela 7 vezes no 7º dia, Jericó permaneceu intacta. Nessa situação, as pessoas podiam vacilar. Oh não, eu ouvi errado as palavras de Deus? Deus disse 70 vezes, no lugar de 7 vezes? Isso foi possível porque Jericó permaneceu firme, mesmo depois de terminarem de marchar ao redor dela por 7 vezes. Mas o plano de Deus não era apenas marchar ao redor dela 7 vezes. Deus disse a eles para marchar ao redor e fazer o quê? Quando todos eles gritaram juntos, Deus permitiu que acontecesse. Quando vemos como Deus trabalha, há coisas que parecem não estar funcionando. Mas o que acontece com ela no final? Tudo é cumprido e concluído. Devemos ter confiança na obra de Deus em nosso coração. Quando pregamos a 7 bilhões de pessoas, devemos crer que tudo o que foi planejado por Deus, com certeza será feito. Mas alguns membros dizem, nós pregamos com dedicação, mas as pessoas não vêm para Sião tão rápido quanto esperamos. Josué sentiu o mesmo. Quando eles marcharam ao redor da cidade, eles queriam ver o resultado após marchar uma vez. Mas eles viram alguma diferença? Se Jericó tivesse se inclinado e as paredes rachado, eles sentiriam vontade de marchar mais? Como marchamos uma vez no primeiro dia, as paredes se inclinaram 1 grau. No segundo dia, elas inclinaram 10 graus. Elas vão cair se terminarmos de marchar no 7º dia.
Eles podiam ter se encorajado com esse pensamento. Mas como foram as coisas, até terminarem de marchar as 7 vezes no 7º dia? Nada aconteceu. Como não houve resposta, a fé deles poderia rachar e as dúvidas surgir. Porém, nosso Deus sempre diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, devemos permanecer firmes até o fim. Nós marchamos ao redor dela 7 vezes, mas agora nós devemos gritar. Quando eles gritaram, tudo o que foi prometido por Deus aconteceu exatamente na realidade. Podemos pensar o mesmo sobre pregar a 7 bilhões de pessoas. Podemos ficar mais encorajados se 100 milhões vierem hoje, 200 milhões amanhã e 300 milhões depois de amanhã. Mas, estranhamente, Deus está apenas nos vendo pregar diligentemente agora. Quando o tempo vier, Deus criará a situação onde cada filho de Deus não poderá deixar de voltar. É por isso que todos devem trabalhar para o Evangelho na sua posição dada, cuidando dos irmãos e das irmãs com o coração da mãe, pregando a todos com o coração da mãe e se sacrificando para servir aos outros. Fazendo isso, devemos esperar pelo dia em que o plano de Deus será cumprido. Mesmo depois de terminarem de marchar ao redor de Jericó por 7 vezes no 7º dia, Jericó permaneceu intacta. Porém, havia mais uma coisa a ser feita na promessa de Deus, que era gritar. Quando eles gritaram juntos, a obra foi concluída. Por isso, antes de vermos o final, não devemos desistir no caminho. Por isso, hoje, vamos tomar parte na corrida da fé, crendo absolutamente que a missão de pregar a 7 bilhões de pessoas com certeza será cumprida. Vamos ver o livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Devemos permanecer perto de Deus. Está escrito: esteja em paz com ele, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Em outras palavras, grave as palavras de Deus no teu coração. Vamos continuar com o versículo 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? Tu serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, tu serás restabelecido. Como todos nós queremos, seremos restabelecidos e prosperaremos espiritualmente. Toda a obra da fé depende de Deus. E quando aproximarmos de Deus, seremos restaurados. Vamos ver o versículo 24. E deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, entre tudo o que vocês têm. Se há algo que você considera melhor, além de Deus, aqui está escrito: remova eles do seu coração. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele fará o quê? Ele te ouvirá. Quando fizermos isso, Deus nos ouvirá e nos responderá. E pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá o quê? Ela te sairá bem. Certamente será feito. Quando fizermos a obra, valorizando a Deus, então as coisas certamente serão feitas. Se não tivermos Deus no centro do nosso coração, se não amarmos a Deus e se ficarmos longe de Deus, então, não importa o que tentarmos alcançar, isso nunca poderá ser feito. Quando Deus for seu ouro e sua prata mais escolhida, o que você decidir será feito. E a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás: para cima, e Deus salvará o humilde. Essa é a chave para a administração do Evangelho de 7 bilhões de pessoas.
Como todas as respostas estão nas palavras mostradas hoje, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, se tentarmos pregar a todos os 7 bilhões de pessoas de outra forma, será realmente duro e difícil. Porém, nosso Deus disse a nós claramente: esse evangelho será pregado a todas as nações. E então, o fim da obra de salvação chegará. Quando o fim da obra da salvação chegar, Deus julgará os ímpios e levará os justos para o eterno reino dos céus. Não é? Porém, sem trabalhar para a salvação, não devemos apenas pensar: quando Deus virá? Quando eu posso ir ao céu? Deus colocou a ordem das coisas. Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as nações. O evangelho será o quê? O evangelho será pregado. Há uma sequência até vermos o dia da salvação. Jesus nos disse sobre a sequência no evangelho de Mateus, capítulo 24. É por isso, enquanto aguardamos pelo dia da salvação, estamos realizando o movimento de pregar a 7 bilhões de pessoas. Devemos guiar todas as pessoas ao arrependimento para que elas possam receber a salvação de Deus. Em nós, há muitos tesouros. Para alguns, materiais podem ser tesouros. Para outros, filhos podem ser tesouros. Para alguns, honra pode ser o seu tesouro. Para outros, riqueza e fama podem ser seu tesouro. Há todo o tipo de tesouros. Porém, se colocarmos esses tesouros antes de Deus, então, cada situação espiritual será impedida. É como se você estivesse tentando olhar para frente enquanto você está de olhos vendados. Para ver as coisas claramente, você precisa tirar a venda. Quando vemos tudo da perspectiva de Deus, podemos ver tudo claramente. Podemos entender a obra da salvação que Deus quer realizar sem estar impedidos. Mas sempre carregamos vendas nos olhos. Há vendas chamadas materiais, honra e coisas terrenas. Como consideramos elas como tesouros e pensamos sobre elas primeiro, falhamos em ver a obra de salvação de Deus claramente. Por isso, hoje, vamos remover todas as vendas que escondem a nossa visão espiritual. Vamos olhar para o mundo da perspectiva de Deus. Vamos ter olhos misericordiosos e pensemos: eu guiarei os 7 bilhões de pessoas ao caminho da salvação. Para mim, o maior tesouro é o meu Deus. Quando temos essa atitude e fé e participamos na obra do Evangelho, eu creio que teremos a resposta da obra de salvar 7 bilhões de pessoas. Vamos ver o livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Ele chegou à conclusão: todas as coisas que eu pensei serem tesouros, na verdade, são nada. Ele chegou à conclusão: todas as coisas que eu pensei serem tesouros, na verdade, são nada. É por isso que ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas entre todas essas coisas sem sentido, há um verdadeiro tesouro. Vamos ver qual é o verdadeiro tesouro no versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o quê? Isto é o dever de todo homem. O dever de todo homem significa, isso se aplica a todas as pessoas. Como seres humanos, esse é o maior dever que devemos cumprir. A missão de pregar para 7 bilhões de pessoas certamente será feita. Porque é Deus quem a ordenou. É Deus quem a planejou
e é Deus quem a administra. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando valorizamos Deus, não há nada que não possamos fazer, certo? Vamos ver o Salmo de número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus é o nosso pastor. Então, estamos em falta? Não estamos em carência alguma. Quando realizamos a missão de pregar para 7 bilhões de pessoas, devemos parar de pensar: por que estamos falhando nisso? Por que é tão difícil? Ao apenas ver o que está acontecendo todos os dias. Agora, Deus está procedendo com a obra do Evangelho. Quando eles conquistaram Jericó, Deus guiou a obra no 6º dia e no 7º dia também. Há alguma promessa que Deus não cumpriu? Há alguma profecia que não foi cumprida? Devemos ter fé absoluta de que tudo certamente será feito. Deus é o nosso pastor. Todo o caminho que Deus nos guia é o caminho da justiça. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está sempre conosco. Se falharmos em ter Deus como nosso pastor, poderemos pensar: nós fizemos, nós planejamos, correu bem como planejamos. Porém, vocês não podem ter nenhum bom resultado com esses pensamentos. Por onde quer que formos, precisamos ter a fé de que Deus está sempre guiando a obra. Quando comparamos a Igreja de Deus no passado e a Igreja de Deus no presente, podemos entender: Deus guiou toda a obra dessa forma. A Bíblia e os profetas nos ensinaram sobre o nosso Deus. Vamos ver a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quando compreendemos Cristo que veio à Terra em carne, o que podemos ver oculto nele? Todos os tesouros da sabedoria e do quê? Do conhecimento estão ocultos. Quando pensamos sobre Cristo que veio à Terra em carne e sobre o Espírito e a noiva que apareceram na época do Espírito Santo, somos lembrados do que o profeta Isaías escreveu. Ele é como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura que nos agradasse. Vendo a aparência humilde de Cristo, as pessoas pensavam: ele realmente pode fazer isso? Ele tem alguma sabedoria? Ele tem conhecimento? Ele tem poder? Ele realmente criou o universo e todas as coisas? Obcecados com esses pensamentos, as pessoas não pediam nada para Jesus. Elas não podiam receber a sabedoria e nem o conhecimento oculto em Cristo. Elas nunca pediram, mas pensavam que elas eram melhores do que Cristo e que seus métodos eram melhores que os dele. As pessoas não buscavam Cristo nos dias da igreja primitiva. É o mesmo hoje, na época do Espírito Santo. Embora a Bíblia diga: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento,
Nenhum deles tentou pedir a ele. Ninguém quis ser vestido com o poder mantido em Cristo. É porque eles não conhecem a Deus. É porque eles não valorizam Deus. Eles apenas pensam nos recursos humanos ao redor deles. Como eles focam no poder do homem, eles dizem: ó, nós temos esse e aquele membro em nossa igreja. Por isso, o evangelho irá bem de agora em diante. Até onde eu sei, esse tipo de igreja não vai bem. Mas há igrejas que dizem: pai e mãe, ninguém pode nos ajudar exceto os senhores. Por favor, ajude-nos com a obra do evangelho. Essas igrejas vão bem, mesmo que faltem em habilidade. Muitas vezes, eu me surpreendo vendo seus frutos. Como essa igreja guiou essas pessoas? Esse é o método de Deus, a maneira de Deus. Por isso, todos devem se humilhar diante de Deus. Nenhum trabalho que um homem está performando na terra pode ser maior do que a obra que Deus está realizando. Nada pode ser maior do que a obra de Deus. Considere o universo. É dito que há cerca de 200 bilhões de estrelas na galáxia que pertencemos. Mesmo se contarmos as estrelas por toda a nossa vida, não podemos terminar de contá-las. Os humanos são seres fracos e limitados, que não podem sequer contar todas as estrelas que Deus criou até o final de nossos anos aqui. Antes de terminarmos de contar as estrelas, chegamos ao final de nossas vidas na Terra. Porém, nosso Deus criou o universo que tem mais de 200 bilhões de estrelas e Ele opera todas elas. As pessoas elogiaram Salomão como o rei da sabedoria na terra. Mas ele concluiu sobre a sua vida: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Toda a riqueza e esplendor que ele desfrutou eram nada, comparados com a glória que vamos ter no reino dos céus no futuro. Tudo na terra era vaidade. Por isso, precisamos conhecer Deus primeiro e pedir a Ele, pela sua graça, sabedoria e por conhecimento, para que possamos concluir a missão de pregar para 7 bilhões de pessoas. Devemos crer que essa obra do Evangelho certamente será feita. Quando marcharmos ao redor da cidade, mesmo que pareça não ter mudança no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia, não precisamos ficar desencorajados. Não devemos pensar, isso realmente será feito ou não? E sim, devemos confiar na palavra de Deus até o fim. Se esperarmos com paciência, orarmos e trabalharmos duro como Deus nos diz, se nos disser para pregar muito a Páscoa da Nova Aliança, devemos pregar a Páscoa. E quando nos é dito, preguem sobre a Mãe Jerusalém Celestial, devemos pregar sobre a Mãe. Quando fizermos isso, Deus realizará uma grande obra com as coisas que fizemos. Deus tem um plano melhor do que o nosso. Os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos. Deus tem um método que é sempre melhor do que o nosso. Então, não devemos seguir o melhor caminho? Se vocês pensarem que há algo impossível na administração de Deus que governa todo o universo, esse deve ser um pensamento errado. Esse pensamento vem quando você não conhece a Deus. Não olhe para o chão, este mundo, mas olhe para o mundo celestial. Há numerosas estrelas no céu. Nos leva bilhões de anos para ir dessa estrela para aquela estrela. Precisamos conhecer a nossa limitação. Devemos ser humildes. Não há motivo para nós sermos arrogantes. Deus criou os seres humanos e governa o universo. Se absolutamente crermos que Deus nos ama e que agora está nos guiando para o caminho justo, devemos confiar
em suas palavras. Devemos segui-lo enquanto ele nos conduz suavemente. Também devemos crer que esse evangelho se espalhará para todos os 7 bilhões de pessoas, como está escrito no livro dos Salmos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Vamos fazer o nosso melhor para fazer a obra confiada a nós em pregar para 7 bilhões de pessoas. A única maneira de pregar a todos os continentes é ter Deus como nosso tesouro. Então, o que planejarmos para o Evangelho será realizado com certeza. Porém, se virarmos a nossa mente para as coisas terrenas e os nossos olhos espirituais que estão escurecidos por causa das coisas seculares, não veremos mais a Deus. Então os problemas começam a surgir. Devemos ter Deus no centro do nosso coração. Então, todas as nações verão a luz de Jerusalém, que Deus brilha sobre o mundo inteiro, e virão para Sião. Devemos nos lembrar desse ponto. Vocês acham que o povo de Deus se reúne pelo sermão eloquente do pastor, ou devido à sagacidade e à gestão habilidosa de um pastor? Jamais. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. As trevas cobrem a terra completamente, e a escuridão os povos. Densas trevas cobrem os olhos, os ouvidos e as mentes das pessoas. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações fazem o quê? Elas se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Está escrito que as nações verão a glória de Jerusalém e virão para a sua luz. Então, como profetizado, devemos ter o pai e a mãe como os nossos tesouros. Devemos nos orgulhar sobre Deus em todo o tempo e por nenhuma outra coisa. Nosso Deus nos deu a verdade. Nosso Deus está cumprindo a profecia. Nosso Deus nos ama e cuida de nós. Nosso Deus nos prometeu a salvação. Se sempre tivermos Deus no centro de nosso coração, todas as obras serão guiadas por Deus e serão cumpridas com certeza. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim, o quê? Assim sucederá. O plano de Deus será cumprido com certeza. Se crermos em Deus, devemos crer no que Deus disse. Devemos confiar na vontade de Deus, nos propósitos, nos pensamentos e todas as maneiras que Deus está usando. Como pensei, assim sucederá. E, como determinei, assim, o quê? Assim se efetuará. Se efetuará com certeza. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 26. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Ninguém pode o invalidar. A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? A melhor maneira é ter Deus como nosso tesouro. Se temos outra coisa em nós, devemos tirar rapidamente e ter Deus profundamente em nós como nosso tesouro. Se tentarmos cumprir algo sem ter Deus em nós como nosso tesouro, ele irá devagar e terminará em fracasso. Hoje, vamos gravar a vontade de Deus. Preguem para 7 bilhões de pessoas, com Deus em nosso coração, e creiamos absolutamente que o plano de Deus é cumprido sem falta em nosso coração. Mesmo que o resultado não venha rapidamente em um mês, não fiquem frustrados.
Ao contrário, devemos nos analisar para ver se estamos vivendo certo, de acordo com os ensinamentos do pai e da mãe. Se nos disserem, sejam atenciosos uns com os outros, devemos gravar essas palavras em nosso coração. Se nos disserem para sermos unidos uns com os outros, devemos ser unidos. Se não obedecermos às palavras, mesmo resolvendo pregar para 7 bilhões de pessoas, nunca poderemos cumprir isso. Se não temos Deus em nós como nosso tesouro, podemos cumprir a obra de Deus de pregar às pessoas? Porém, ainda temos muitas impurezas em nosso coração. Já que não podemos ser encontrados como ouro puro diante de Deus, Deus precisa de mais tempo para nos refinar cada vez mais. Quando tivermos uma fé pura e uma mentalidade de tomar Deus como nosso tesouro, Deus nos vestirá com poder o bastante para salvar todos os 7 bilhões de pessoas. Esperando que vocês creiam nisso absolutamente, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.